Nesse vídeo eu vou trazer mais um vídeo do Mirai Responde, nosso quadro de domingo, em que eu pego as perguntas que vocês me fizeram no Instagram, seleciono as que eu considero mais pertinentes e resumo em um vídeo. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E se você ainda não me segue no Instagram, deixe o link aqui na descrição para que você possa encaminhar a sua pergunta e tê-la respondida aqui em vídeo. Primeira pergunta: o Zin 5, que é o Uzi Minas, é uma oportunidade? Ele colocou, talvez, se é uma empresa da carteira de oportunidade ou também se seria uma oportunidade hoje em termos de preço. Para quem não conhece, a Uzi Minas é uma das maiores siderúrgicas do país. Atualmente, o Zin 5 está com PL de 10 vezes lucro. Por quê? Porque, de fato, ela teve ali resultados muito ruins, inclusive com impairments bilionários. Não é das melhores siderúrgicas do país. A melhor de todas é a Gerdau. Até por isso que ela negocia aqui com uma relação preço-valor patrimonial de 0,40. Esse desconto não é à toa, já que o ROI da empresa está muito ruim. O ROI está em 3,8%, então você precisa fazer uma leitura do preço ao valor patrimonial com o ROI, não só o PVP isoladamente. Agora, se você olhar aqui para o retorno de Uzi Minas nos últimos 10 anos, você vai perceber que R$ 1.000 teriam se tornado simples R$ 1.242. Então, veja que Uzi Minas é uma empresa que você precisa acertar muito bem o ponto de compra e o ponto de venda, porque se você carregar para longo prazo, você vai ter um retorno inferior à inflação, porque perceba, se você comparar essa rentabilidade pífia em 10 anos de 28% com a rentabilidade real, ela foi negativa, porque perdeu da inflação. Agora, o sujeito que conseguiu acertar os fundos de Uzi Minas, por exemplo, no gráfico ajustado a 72 centavos, vendendo aqui nesse topo de 18, 19 reais, ganhou mais de 1.000%, sendo que um dos maiores retornos que ocorreram nos 2 primeiros mandatos do Lula foi justamente Uzi Minas, desde que você tenha acertado o ponto de compra. Então, se você não quer ter extrema preocupação em acertar ponto de compra e ponto de venda, eu não investiria em Uzi Minas. Eu mesmo deixei Uzi Minas de lado, estou muito mais focado em Gerdau e Vale. Mas, obviamente, ela não seria uma empresa da carteira de dividendos, justamente por essa alta volatilidade nas cotações e nos resultados, não apenas cotações. Então, essa imprevisibilidade impossibilita que ela componha uma carteira previdenciária. Balanço de Vale dia 27, pode cair mais? Excelente pergunta. Nós estamos vendo que hoje a Vale é uma das poucas blue chips que acabaram não caindo na semana. O Ibovespa fechou com uma queda de 1% na semana. Tivemos queda na semana em Eletrobras, Petrobras e Banco do Brasil, exceto o Vale, que subiu 7%. Ele está falando em relação ao balanço de Vale. Será que o balanço cai e a cotação cai ainda mais, mesmo nessa região de preços abaixo de R$ 70 a cotação de Vale? Veja, como bem citado ali pelo nosso amigo, a Vale irá publicar seus informes trimestrais no dia 27/7. E veja qual é a projeção do mercado. O Bank of America entende que a Vale vai ter um EBITDA de 3,92 bilhões de dólares. Para quem não sabe, o EBITDA é o proxy, a maior aproximação da geração de caixa da empresa. EBITDA é uma sigla em inglês que significa lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Então é justamente o lucro operacional da empresa. Isso seria uma alta de 11% na visão do BofA, apesar da queda no ano que acabou se refletindo nas cotações. Queda no preço do minério de ferro, que negociou hoje abaixo da sua média histórica. Credit Suisse entende que o EBITDA será de 3,95 bilhões de dólares. Itaú BBA 4,1, BTG 3,7. Acontece que o EBITDA de Vale, no primeiro trimestre, foi de 3,5 bilhões de dólares. Portanto, mesmo na projeção mais pessimista, que seria a do BTG, ela vai ter um crescimento de EBITDA. Portanto, dificilmente o resultado de Vale cairá. Agora, significa que a cotação da empresa pode não cair? Mas isso não é verdade, já que não raro você verifica bons resultados, balanços bons e a cotação cai. Isso não é raro de acontecer. Mas quando isso acontece, o investidor de longo prazo precisa entender que isso pode ser uma oportunidade, porque pode ser uma simples reação negativa do mercado para te enganar. Institucionais estão querendo comprar mais barato. Você precisa fazer uma leitura fria, não se importar com essas loucuras do senhor mercado. Próxima pergunta: você teria uma carteira cheia de ações de commodities se fizesse parte dessa estratégia? Acha muito risco? Uma boa pergunta também, porque no geral se entende que investir em empresas de commodities, o risco acaba sendo superior, sim. O risco é maior do que uma carteira mais defensiva. O que seria uma carteira mais defensiva? É aquela carteira composta por empresas que não são tão afetadas pelos ciclos econômicos,
por indicadores macroeconômicos. Então, por exemplo, quando a inflação está alta, quais são as empresas que mais são prejudicadas? Aquelas empresas que necessitam de um consumo super acelerado para se manterem muito bem. Então, empresas de varejo, empresas do setor de construção civil, porque essas empresas necessitam de uma inflação mais controlada, porque aí os juros vão estar mais baixos para que as pessoas possam continuar comprando. Então, são empresas mais sensíveis aos ciclos econômicos. Temos ainda as empresas de commodities, que ele acabou citando, que são aquelas empresas que acabam vendendo um produto com baixíssimo valor agregado, uma commodity, e esse produto ele é cotado internacionalmente em bolsas chinesas ou até norte-americanas. Então, você acaba ficando muito sujeito ao preço que essa commodity está sendo negociado lá fora, principalmente na China. Então, você acaba dependendo muito da demanda dessa commodity no exterior e também da variação cambial. Então, há essa sensibilidade também. Agora, você tem empresas menos sensíveis, como, por exemplo, empresas do setor de transmissão de energia elétrica. Essas empresas, na verdade, se beneficiam de inflação alta, porque isso promove uma maior receita para elas, já que a receita anual permitida é reajustada contratualmente via índice de inflação. Essas empresas, mesmo com crise econômica, elas irão receber o valor contratado, afinal de contas, elas ganham pela simples disponibilidade da rede de transmissão. Você tem empresas seguradoras que inclusive se beneficiam de juros mais altos. Inclusive é um caso raríssimo de situação em que a diversificação dentro desse setor pode te proteger de risco sistêmico da taxa de juros. Então veja, sim, o risco é maior respondendo a sua pergunta. Mas será que eu teria dentro de uma estratégia? Veja, essa aqui é a carteira do Lírio Parisotto, dentro do seu fundo Geração Lar. E veja quais são as ações que mais estão presentes na sua carteira de ações. Vale é a primeira de todas, empresa de commodity, com mais foco em minério de ferro, é a maior posição da carteira, representando quase 22% da carteira. Temos então a Bradespar, mais de 11%, 11 mais 21, você tem ali mais de 30% concentrado justamente em Vale. Você tem a Braskem, setor petroquímico. Você tem a Usiminas aqui embaixo. Você tem Eternit, por exemplo. Você tem a CSN. Você tem Petrobras. E você percebe aqui, essa é uma carteira de um mega investidor bilionário, mais focada em commodities e também setor elétrico. De tal modo que sim, funciona se utilizar dessa estratégia. O próprio Luiz Alves também tem como maior participação a Vale. Eu atualmente estou bem posicionado em Vale porque eu vislumbrei uma oportunidade, mas minha carteira não é só focada em commodities. Acho que o risco é muito grande porque você precisa ser muito assertivo, como eu falei anteriormente com os Minas, nos melhores momentos de compra. Então você precisa estar muito seguro disso, mas desde que você se sinta seguro e possa acompanhar na unha o que está acontecendo no mercado e no mundo afora, aí sim faz sentido essa estratégia, mas esteja ciente de que ela é mais arriscada. Qual percentual você deixa no caixa? Caixa, provavelmente, ele está se referindo à reserva de oportunidade, um valor que você deixa em renda fixa, aguardando uma grande oportunidade de mercado. Atualmente, esse percentual está próximo de 25%. Eu considero que, a depender do momento, o ideal é ter ali uns 20%, mas atualmente está em 25%. Mas, vem aportando aí, conforme a bolsa vai me dando oportunidades. Inclusive, vocês viram quanto eu aumentei a posição em Vale, e aí o caixa vai diminuindo ao longo do tempo. E quando a bolsa vai ficando cara, ele vai crescendo ao longo do tempo, porque parte dos aportes vão sendo direcionados para renda fixa. Vendendo todos os fundos imobiliários, aportando em Vale e Auren, girar a carteira assim é sardinhagem? Olha, é muito difícil responder essa pergunta, porque depende do motivo de você estar fazendo isso. Porque se você é uma pessoa muito jovem e pretende acelerar o seu acúmulo patrimonial, acelerar a construção do seu patrimônio, óbvio que faz mais sentido você focar mais em ações, já que naturalmente elas conseguem se alavancar muito mais e crescer muito mais do que os fundos imobiliários. Agora, se você tinha comprado os fundos imobiliários já para viver de renda e está vendendo, não é uma boa opção que você está fazendo, porque afinal de contas os fundos imobiliários são o melhor veículo para viver de renda imediatamente. Agora, supondo que você seja uma pessoa que acabou de sair do seu emprego, começou a empreender e precisa de renda mensal previsível, você também cometeu um grande erro, porque os fundos imobiliários têm esse propósito de te dar mais segurança, afinal de contas as ações pagam dividendos de forma bastante inconstante. Elas possuem payouts inconstantes, com raras exceções, elas possuem periodicidades que variam também bastante, elas possuem momentos específicos em que elas estão num ciclo de crescimento e outros que elas estão conseguindo distribuir mais dividendos. Então, cuidado com isso. O próprio Barsi já mostrou na biografia dele que ele sofreu com determinados bancos à época, quando ele estava muito dependente dos dividendos desses bancos, justamente porque eles pararam de pagar dividendos. Tenha cautela nesse sentido
para não passar um momento muito difícil na sua vida. O que acha do setor de celulose? Bom, vamos aos números, antes de mais nada. Vamos olhar aqui a principal empresa que opera com celulose aqui no Brasil, a Suzano, em que 90% da sua receita é celulose e apenas 10% é papel. Então veja, é uma empresa que não costuma distribuir bons dividendos, certo? Uma empresa de capital intensivo que não fica distribuindo muito dividendo, precisa de muito dinheiro para operar, mas veja só, ela entregou um retorno em 10 anos de 504%. Para você entender a magnitude desse retorno em 10 anos, vamos comparar com o CDI, IPCA, e também Ibovespa, aqui no gráfico do investidor 10. Então veja só, IPCA 79, 80% no período, CDI 137, Ibovespa 151, Suzano 524. Se você colocar o IDIV e o IFIX aqui, não vai mudar nada, até o índice de small cap. A distância só ficou ainda maior. Tem o IDIV com 150, mas não muda nada. Então veja que o retorno foi espetacular investir no setor de celulose. E no caso de Klabin? No caso de Klabin, o retorno foi próximo de 150%. A depender de como você reinvestir os dividendos, pode ter chegado próximo de 200%. Também acabou sendo superior ao mercado. Então, sim, compensou investir no setor de celulose nos últimos 10 anos. E vem compensando ao longo do tempo. No caso de Klabin, ela tem 50% da receita celulose e 50% papel. Então você viu que investir exclusivamente celulose acabou dando um retorno maior. Só que o risco também é maior por se tratar de uma commodity, como já falamos nesse vídeo. Eu mesmo hoje prefiro ter uma maior exposição não em celulose, justamente por conta do risco e da dificuldade de acertar os melhores momentos. Prefiro ficar com o Irani, que se utiliza da celulose para uso próprio. Mas essa é uma opção pessoal de investimento, não é uma regra absoluta, porque vocês viram que investir sim no setor de celulose foi rentável. Só que você precisa estar ciente que se trata de empresas de capital intensivo, precisam de muito dinheiro para dar continuidade nos seus negócios, para a operação dos seus negócios, e elas costumam estar sempre muito endividadas e com resultados bem voláteis. Esteja ciente desses riscos. O NIP 6 está cara, na sua opinião, que é o Unipar Carbocloro? Veja, um dos grandes componentes de receita da Unipar é justamente o PVC, o policloreto de vinila, que também é cotado internacionalmente tal como uma commodity. Então veja aqui o caso de Unipar. A ação hoje está custando aqui, o NIP 6, quase R$80. Eu defini um preço teto para aportes até 75, mas significa que ela está cara? Não necessariamente. Vamos olhar aqui o preço do PVC cotado internacionalmente. Então aqui dentro do gráfico mensal, pegando-se aqui desde o início, em 2009, quando começou a ser cotado, o PVC hoje está aqui nessa região de preço, 5.949 ienes por tonelada, tá? Iene por tonelada. Esse preço atual é um preço muito próximo dos fundos aqui de 2015. Está muito longe dos topos e também da média, que é aqui nessa região de preços, a 8.000 ienes. Então o PVC ficou muito barato. E esses topos aqui, o que aconteceu? Foi justamente em 2021, teve um outro topo aqui em 2022. Então você vai perceber que os resultados de Unipar em 2021 e 2022 foram muito melhores que final de 2022 e também começo de 2023. Porque, de novo, dentro aqui da composição de receita da Unipar, PVC tem uma grande representatividade. E em 2022, quando o PVC estava nas alturas, representava 55%. Aí, com a queda do preço do PVC, caiu para 40% e se encontra em 40%. Então, um grande trigger aqui para a Unipar voltar para as cotações de R$100 é o preço do PVC acabar disparando. E hoje ele está bem ali abaixo da média histórica. Então, a tendência é que suba. Por isso que o Unipar não está cara. Justamente porque a tendência é que o resultado operacional dela cresça. Até mesmo para os próximos anos, já com o maior investimento que vem sendo feito no setor de saneamento, por uma questão legal. Então, na parte de soda aqui e cloro, principalmente cloro, você pode ter crescimento de receita também com o Unipar. Que inclusive pode crescer ainda mais caso ela venha comprar ali o controle da Braskem. Então, não está cara, por mais que exige uma maior margem de segurança justamente pela alta dependência do PVC, justamente uma commodity aqui negociada na China. Luan, com a taxação dos dividendos, fica melhor investir em fundos imobiliários ou ainda compensa investir em ações? Essa é uma pergunta muito comum. Nós sabemos que a intenção atual do governo, não só desse governo, mas também do governo passado, é uma tendência quase todos os governos, porque é um local que ainda não é tributado, já foi no passado, mas desde 95 não sofre tributação. Isso enche os olhos do governo, que é isso que faz o governo querer tributar cada vez mais. Eles querem tributar os dividendos das ações.
Dos fundos imobiliários ainda não está tão certo. Já tentaram fazer isso, mas teve um lobby muito grande por trás que acabou impedindo o prosseguimento da proposta em relação aos fundos imobiliários, justamente porque se trata de uma indústria bem mais jovem do que as ações, e isso poderia prejudicar os fundos imobiliários. Bom, mas respondendo a sua pergunta, valeria a pena trocar as ações pelos fundos imobiliários? Olha, eu não faria isso. Mas é certo que isso vai acabar acontecendo na prática no mercado financeiro. Porque veja, qual é a grande atratividade das ações brasileiras em comparação com as ações norte-americanas ou ações europeias, ou até mesmo chinesas? A grande vantagem são os dividendos isentos. É isso que traz atratividade para o mercado acionário brasileiro. Dividendos não isentos vão retirar a liquidez do mercado de ações brasileiro. Vai haver uma saída de recursos. Ao passo que esses recursos ou voltarão para títulos públicos federais, ou voltarão para fora do país, ou vão ser migrados para os fundos imobiliários. Então, sim, poderemos ter queda nas ações, redução da liquidez no mercado de ações e maior liquidez ainda nos fundos imobiliários, que já vem crescendo muito. É uma indústria que cresceu 1000% desde 2018. Chegamos a 2,2 milhões de investidores em fundos imobiliários. Hoje você vê fundo com liquidez média diária de 10 milhões de reais, como é o caso do HGLG11. Portanto, você pode ter sim um crescimento da indústria de fundos imobiliários. Mas vender ações vai ser sardinhagem, porque afinal de contas você vai estar seguindo a manada, esse movimento já bem previsível do capital estrangeiro, que é especulativo, e de pessoas que estão ultra focadas em dividendos. E, obviamente, que por mais que seja uma sardinhagem, é algo completamente inteligível. Afinal de contas, você vai ter o quê? Uma redução nos dividendos das ações. Então não dá para dizer que não vai ter nenhum impacto, que vai ser indiferente, como muitos acabam falando. Isso não é verdade. Porque veja, antes eu tinha um dividendo líquido, tá? Sem imposto. Agora eu vou ter um dividendo com imposto, 15%, que seja 10%. Como que isso não faz diferença? Se antes eu ganhava 10 mil reais de dividendo, agora eu vou ganhar 9, vou ganhar 8,5. É uma diferença muito clara. Vai atrasar ainda mais a montagem da minha carteira de previdência, ao atingimento dos meus objetivos. Então sim, vai ser muito pior. Ah, mas e o JCP? Ele é tributado, mas o JCP, ele dentro da empresa, ele é lançado como uma despesa financeira. Então a empresa acaba pagando menos imposto, sobra mais lucro para distribuir. Então, na prática, o JCP, eu já fiz até um vídeo sobre isso no canal, acaba sendo até preferível para o investidor de longo prazo. Só que o JCP, ele vai ser extinto, tá? Inclusive, o Haddad já declarou que o JCP acaba sendo um grande abuso das empresas que ficam se utilizando disso para pagar menos imposto. A intenção do governo é acabar com o JCP e também criar a tributação dos dividendos. E aí as empresas, o que elas vão acabar fazendo? Terá uma parte das empresas que vai continuar distribuindo um payout elevado, porque elas são marcadas por isso, e se elas não continuarem distribuindo esse payout, elas vão ter um egresso de investidores, como é o caso da Taesa, que já deixou claro que com ou sem tributação vai manter a mesma política de dividendo. E terão as empresas que não vão ficar ligando muito para isso e vão acabar realizando mais programas de recompra de ações, que acabam sendo um tributo diferido, porque afinal de contas você recompra, isso vai gerar uma valorização em algum momento, e um ganho de capital que será realizado em algum momento com a venda das ações que se valorizaram pelo investidor. Só que veja, isso não é um dividendo líquido na sua conta, é uma promessa de valorização, então obviamente é pior. Só que é isso que vem sendo praticado no mundo inteiro. Só que tem um detalhe: o Brasil não é um país desenvolvido para você vir com esse discurso de que é preferível reter o lucro das empresas para que elas possam crescer mais, quando na verdade a gente verifica que quando as empresas acabam distribuindo bons lucros na forma de dividendos é porque elas não têm outra destinação de capital. Elas não têm como alocar aqui no Brasil. E quando a empresa já tem onde alocar, ela paga já poucos dividendos, como é o caso da Suzano que eu mostrei ali para vocês. Então esse é um discurso falacioso do governo para tentar te induzir a pensar que o Brasil poderia ser comparado aos Estados Unidos em termos de investimentos. Então eu particularmente não farei nenhum movimento de carteira, mas vai ficar bem claro que os fundos imobiliários vão se tornar ainda mais atrativos em termos de proventos do que as ações. E talvez eu acabe antecipando o meu movimento de compra de fundos imobiliários, que eu tenho como meta comprar fundos imobiliários a partir dos 40, 45 anos de idade. Hoje estou com 28. Pode ser que eu acabe antecipando esse movimento a fim de já ir montando uma carteira de dividendos em fundos imobiliários, que é o melhor veículo para viver de renda imediatamente, não no futuro, que daí as ações acabam sendo o melhor veículo, porque você cresce mais seu patrimônio, aí proporcionalmente os dividendos serão maiores. A partir de quantos reais investidos é obrigatório declarar imposto de renda? Em 2023, tivemos uma alteração
das regras na Receita Federal, porque antes você investia R$ 10 em ações e você já tinha que declarar. Um grande absurdo, característico de um estado burocrático. Mas veja, atualmente temos novas regras. A partir de 2023, você estará isento de fazer a declaração do imposto de renda se você tiver menos de R$ 300 mil investidos ou se você vendeu menos de R$ 40 mil em ações, fundos imobiliários, por exemplo. Isso tudo em um ano, certo? Então, se você vendeu 40 mil, independentemente do valor que você tem investido, você vai ter que declarar. Ou se você teve algum lucro tributável no ano. Então, se você fez alguma operação com lucro tributável, você vai ter que declarar. E lembre-se que fundos imobiliários não tem aquela isenção de R$ 20 mil no mês igual às ações. Com fundos imobiliários, você teve qualquer ganho de capital, já é tributado, de tal modo que você já teria o dever de fazer a declaração. Então, melhorou, mas ainda tem regras aí bem restritivas, de tal modo que ainda vai abranger vários investidores. Dá para ter êxito no mercado financeiro sem assinar casas de análise ou mentorias? Veja, claro que dá. A verdade é que o êxito no mercado financeiro depende muito mais de aporte, tempo e disciplina. Agora, para você acelerar esse processo, para que ele seja mais rápido, as mentorias, desde que você escolha bons mentores, e as casas de análise, desde que você escolha boas casas de análise e adote os relatórios como subsídio à análise dos seus investimentos, não seguir simplesmente uma recomendação, porque existe um problema nas casas de análise que é o seguinte: elas ficam forçando várias recomendações, porque elas precisam fazer isso para movimentar, para ter conteúdo para trazer. Quando na verdade você não tem tantas opções boas assim no mercado. Então você tem aí casas de análise que trazem 60, 70 recomendações de ações brasileiras. Você não tem tantas ações boas assim. Então, tenha cuidado com isso, mas sim, é possível, só que pode demorar um pouco mais você atingir determinado objetivo financeiro. BB Seguridade, relação preço-lucro na mínima histórica. Pegando-se aqui o gráfico da relação preço-lucro de BB Seguridade, sim, hoje o PL está bem baixo, estaria em 9, mas você precisa olhar para o de 2022, que é 11. Você já teve PL de 10 em 2021. Então, na verdade, não é a mínima histórica. O menor foi 2021. E saiba que a própria BB Seguridade já declarou ao mercado que o seu resultado operacional nesse ano não será tão alto, de tal modo que você pode ter aí o PL se mantendo em 10 vezes lucro, até 11. Então, hoje, é claro, a ação está mais barata do que se você pegar 2020 para trás, mas não está tão barata quanto 2021. Ainda assim, é provável que esteja mais barata e fique mais barata em relação a 2022. Então, os melhores anos que você poderia ter para comprar BB Seguridade foram 2021 e provavelmente agora em 2023, mas não é a mínima histórica. Você ensina a fazer investimentos? Sim, através da minha consultoria de investimento, eu vou te ensinar a como investir. Caso tenha interesse, é só mandar uma mensagem para mim via WhatsApp Business, que fica aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Qual é a sua estratégia de investimentos em ações? Dividendo, crescimento, qual percentual, caixa? Bom, na verdade, dentro da minha carteira de ações, eu separo 70% dividendos, 30% ações de crescimento, oportunidade. Caixa, eu procuro deixar ali 20% em caixa, dentro do meu patrimônio total. Procuro investir pelo menos 10% no exterior, do patrimônio total, 5% em Bitcoin, esse é o mínimo que eu procuro investir, e um pequeno pedaço da minha carteira em renda fixa, mas é muito pouco, 5% a 10%. Essa é a configuração geral da minha carteira. Com a taxação dos dividendos, seria melhor as empresas realizarem recompra de ações e bonificação ou caixa? O preferível é fazer recompra de ações, porque é uma forma de remuneração efetiva do acionista, não uma mera bonificação, que não é uma forma de remuneração efetiva, não tem nenhum ganho efetivo, a recompra tem. Então sim, você tem aí uma possibilidade de recompra, e é o que aconteceu em países que vêm adotando a taxação dos dividendos. Quando você recebe dividendos, você investe na empresa que pagou esses dividendos? Não necessariamente. O importante é que você não tire os dividendos da bolsa, da sua carteira. Você reinvista esses dividendos na própria carteira, mas não necessariamente eu aplico na mesma ação. Por quê? Porque pode ser que aquela ação já superou meu preço teto, então eu não farei essa reaplicação. Ou pode ser que essa ação já chegou a representar uma grande fatia da minha carteira, também não farei isso. É o caso hoje na minha carteira com o Banco do Brasil. Superou meu preço teto e já chegou a uma alocação máxima que eu tenho, que seria de 30%. Então, eu acabo não aplicando o dividendo de Banco do Brasil hoje no próprio Banco do Brasil. Coloco em outras ações da minha carteira que estejam a preços mais atrativos e aportáveis. Responde Nada e BIT11. É um ETF de Bitcoin. Você vai pagar uma taxa de administração relativamente alta, 0,70 para ETF. Então, basicamente, você está se posicionando em Bitcoin através de um ETF que tem uma taxa relativamente alta. Não recomendo por causa da taxa, mas se você não quer ter problema com autocustódia, é uma opção válida do mercado.
Com a privatização da Copel, quem tem CPLS 6 sairá prejudicado de alguma forma? De maneira nenhuma, porque essa migração para o novo mercado, que seria a transformação de todas as classes de ações da Copel em ordinárias, CPLE3, não foi para frente. Isso foi barrado pelo BNDES, de tal modo que não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Também não teria, porque você teria ali um valor justo a ser pago na conversão da 6, da 11 e da 5, todas para a 3. A fórmula mágica para bater o mercado de ações do Joe Glimbaugh, ela funciona? Com certeza funciona e funcionou. Afinal de contas, no fundo Gotham, ele conseguiu uma rentabilidade líquida de 30% ao ano, ou seja, o valor já líquido de impostos e tudo entre 85 e 94. Então foi uma das maiores rentabilidades já vistas em dólar. Sim, funcionou muito bem. Agora eu quero ver você conseguir replicar isso aqui. Apostas esportivas e probabilidade. Tu achas que pode ser considerado um investimento? Veja, o nome já diz. Aposta esportiva. Não é um investimento, mas você investir através de uma análise de probabilidade, sim, e funcionou com grandes nomes do mercado financeiro. Por exemplo, Gene Simons conseguiu uma rentabilidade superior a 60% ao ano no fundo dele, justamente utilizando a análise de probabilidade, o trading quantitativo. Só que é extremamente difícil de ser replicado. Afinal de contas, apenas gênios do mercado financeiro estão presentes naquele fundo. Outra empresa que vem aplicando o trading quantitativo de maneira muito efetiva, com análise probabilística, repleta de estratégias, é justamente a Quantifury, que é a corretora global que vem utilizando para investir em Bitcoin, por exemplo. Deixo o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado com o meu código de convite Mirai, em que você, depositando $50, pode receber ali recompensas aleatórias de criptomoedas ou stocks. Empresa com muito JCP, tendo 15% de imposto de renda, eu não deveria considerar isso para calcular o real dividend yield? Na verdade, isso já é considerado quando você pega sites de investimento. Aquele dividend yield já considera o valor líquido, então você não precisa se preocupar com isso, até porque você não desembolsa esse valor já é retido na fonte, então você não deveria se preocupar com isso e já está no cálculo ali. E claro, se você for calcular manualmente, é óbvio que você precisa descontar os 15%. Você tem que pegar o JCP líquido, esqueça o JCP bruto. Qual o valor da sua assessoria? Na verdade, é uma consultoria de investimentos. A diferença é que você não tem nenhuma vinculação a uma corretora, um banco de investimento, e eu prefiro não ficar declarando publicamente o valor. Mas se você me mandar uma mensagem via DM ou até mesmo no WhatsApp Business que fica aqui na descrição, eu vou te responder. Todas as condições da nossa consultoria de investimentos. Faz alguns vídeos analisando carteira dos inscritos, tipo uma playlist. O que vocês acham? Vocês acham que essa ideia é muito boa? Caso vocês queiram que eu faça uma série de vídeos nesse sentido, já deixa aqui nos comentários. Enquanto você estima a Selic no final de 2024 e 2025, previsões focos são confiáveis? Não são confiáveis. Já vou ser curto e grosso aqui, porque eles erram demais, e é o próprio Banco Central. A minha previsão de Selic para 2024 é de 11% ao final de 2024. Ao final de 2025, deve chegar próximo de 10% a 9%. Essa é a minha projeção. Mas quem faz projeção está sujeito ao fracasso inerentemente, eu diria. Porque você tentar acertar preços de dólar, de juros, isso é praticamente impossível. E quem consegue fazer isso com consistência já estaria bilionário em Mônaco, como diz o Buster. Uma última pergunta para o vídeo não ficar extremamente longo. Quando você vende uma ação de dividendos? Bom, tem um vídeo bem detalhado sobre quando vender ações, com 27 minutos, esgotei bastante a matéria, vou deixar aqui no card, mas em resumo, quando eu vendo uma ação de dividendos, porque quando é uma ação de crescimento ou da carteira de oportunidade, eu acabo vendendo consequentemente quando essa ação fica muito cara, justamente para alimentar a carteira de dividendos, ou quando a empresa de crescimento já não tem mais tanto crescimento assim, perdeu a razão de ser, pode ser que eu acabe vendendo. Mas me concentrando no tema ação de dividendo. Primeiro ponto, qualquer empresa que venha perder seus fundamentos, seja qual for a classificação da ação, eu irei vender essa ação, ou no mínimo pararei de comprar. Então quando eu verificar governança duvidosa na empresa, fraudes em balanços, contabilidade agressiva, empresa que não respeita minoritário, lucros começam a ficar completamente inconsistentes, más decisões de gestão na empresa, clara intenção de lesar minoritário, empresa que começa a fazer investimentos completamente duvidosos, são situações que, independentemente da classe, eu vou acabar vendendo, sendo ação de dividendo ou não. Agora, se a empresa que antes pagava um bom dividendo e começa a minguar dividendos de forma completamente injustificada por um período muito longo, eu diria que 2, 3 anos, isso pode ser o momento de vender essas ações. Na visão do Barsi,
foi o caso de Itaúsa. Acontece que, na minha visão, a Itaúsa não seria o caso de vender, porque ela justificou aquele momento de dividendos minguados. E ela já tem previsão de retorno dos dividendos a partir de 2025. Agora, fora isso, se a empresa começa a reduzir drasticamente os dividendos sem uma justificativa razoável que convença os minoritários, aí é um caso que eu considero a venda. Outra situação com empresas de dividendos que eu considero a venda é quando ela começa a pagar dividendos completamente insustentáveis. Então, ela acaba começando a se endividar, inclusive, começa a emitir debêntures para pagar dividendos, começa a fazer follow-on para distribuir dividendo, começa a pagar payouts que faz com que a empresa não consiga mais crescer. Então, ela distribui 100% de payout e não consegue crescer, eu não vou ficar com essa empresa na carteira. Na minha visão, a empresa que acabou incorrendo nesse sentido é o caso de Ambev. Ela paga um payout superior a 80%, não consegue mais crescer tanto, dá um retorno de dividendos não tão elevado, então eu teria vendido a Ambev já há algum tempo, mas eu nunca me posicionei nela. Então esse é outro caso, ou dividendos demais, de forma insustentável, ou dividendos de menos de maneira injustificada. Esses seriam os casos específicos das empresas pagadoras de dividendos. Os casos gerais, falei para vocês anteriormente, está naquele vídeo que eu citei para vocês e deixei no card. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem diversas aulas exclusivas sobre indicadores da análise fundamentalista, como você analisa ações, valuation, fluxo de caixa descontado, a estratégia do Earn Yield, mini curso de imposto de renda para investidores e muito mais. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente ou dar uma mentoria, como preferir. Isso pode ser feito por escrito, via relatório fundamentado ou via consulta individual comigo, via Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, é só enviar uma mensagem via WhatsApp Business, que fica aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual pergunta você gostaria de ser respondida num próximo vídeo. E já me segue no Instagram para enviar a sua pergunta e ter a chance de tê-la respondida aqui no YouTube. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luenz, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!